Meus amigos e minhas amigas, tratar de um tema tão delicado igual o aborto exige responsabilidade e serenidade. Mas, infelizmente, alguns oportunistas fazem bagunça, né, com esse tema. Eles não têm seriedade nenhuma. Silas Malafaia, que muitos chamam de Silas Maracutaia, que é, vamos dizer assim, uma das figuras mais nojentas da ala reacionária e podre das igrejas evangélicas, tentou aí lacrar e fazer um debate oportunista sobre este tema tão delicado e tão complicado. No momento oportuno, vamos levantar dados sobre o aborto aqui no nosso canal, no canal Voz do Cerrado. Mas hoje nós vamos falar sobre a declaração do Malafaia, que foi respondida por um pastor cristão que é apoiador do presidente Lula, referente a este tema, o aborto. Mas antes de começar a falar sobre isso, quero pedir para você um grande favor, né? Se inscreva no canal, deixe um comentário e compartilhe o vídeo. Vou colocar aqui uma matéria do Brasil de Fato sobre esse tema que não gerou tanta polêmica como alguns gostariam que tivesse gerado. Passou batido, essa é a realidade e isso mostra um bom sinal. É possível acreditar que teremos racionalidade no debate político. Bom, tá aqui essa matéria do Brasil de Fato. O Brasil deixa a Aliança Internacional Anti-Aborto, patrocinada por Ernesto Araújo e Damares. Damares que tem assessores aí que participam de atos terroristas no Brasil. Tá, vamos colocar aqui a matéria do Brasil de Fato para vocês entenderem. O Brasil não faz mais parte da declaração do chamado Consenso de Genebra, uma aliança internacional que une países anti-aborto. A decisão foi comunicada nesta terça-feira, dia 17, por meio de nota conjunta de 4 ministérios. São eles: das Relações Exteriores, da Saúde, das Mulheres e dos Direitos Humanos. Um trecho da nota cita diretamente que o Brasil considera que o referido documento contém entendimento limitativo dos direitos sexuais e reprodutivos e do conceito de família. O texto também afirma que o governo brasileiro... Bom, um parênteses aqui, conceito de família para muitos ditos defensores da família significa o sujeito estar casado, ter uma amante e maltratar a esposa. E ser um carrasco com os filhos. Quem é que não conhece gente assim, né? Pessoas hipócritas que, ao invés de serem bons pais de família, ficam arrotando moralidade nas redes sociais, mas são extremamente pervertidos por debaixo dos panos. A hipocrisia tem que ser escancarada e criticada. Não podemos passar pano para nenhum hipócrita. Vamos continuar aqui ouvindo a matéria do site Brasil de Fato. O brasileiro reitera o firme compromisso de promover a garantia efetiva e abrangente da saúde da mulher, em linha com o que dispõe a legislação nacional e as políticas sanitárias em vigor sobre essa temática. A nota também ressalta o respeito às diferentes configurações familiares. O chamado Consenso de Genebra é uma declaração de princípios de 2020 que prevê um compromisso com a prevenção do aborto. Nas palavras da declaração do consenso, não existe um direito internacional ao aborto. O então secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmou ao oficializar a entrada da Casa Branca na iniciativa que o documento tinha como objetivo, abre aspas, defender os não nascidos e reiterar a importância vital da família. Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos, retirou o país da aliança após derrotar Donald Trump nas eleições. Notem, meus amigos, minhas amigas, essa aliança internacional anti-aborto é algo da extrema-direita fascista. Donald Trump e Bolsonaro unidos nessa hipocrisia. Lembrando que o próprio Bolsonaro disse, né, em entrevista à revista Isto É, se eu não me engano, que o aborto deveria ser uma decisão do casal, ou seja, ele era até favorável antes. Inclusive o Lula emparedou, né, o Bolsonaro no debate presidencial, quando ele questionou, né, o ex-presidente, o que foi derrotado, né, o vagabundo que perdeu a eleição, graças a Deus, perguntou por que ele era favorável antigamente ao aborto, né, e que, inclusive, o Bolsonaro até defendia que mulheres pegassem pílula do dia seguinte gratuitamente pelo SUS. E o Bolsonaro gaguejou, não deu conta de responder, né, se perdeu completamente. Mas agora eu vou até colocar aqui um trecho da fala do Lula no Flow Podcast, em que ele sabiamente fala que pessoalmente é contra
o aborto, mas que não dá para trazer isso aí como política pública, pô. Isso tem que ser discutido da forma correta. Lógico, o aborto é uma coisa muito triste, né? Isso é inegável. Agora nós temos que fazer esse debate com responsabilidade. Vou colocar aqui o trecho da fala do Lula no Flow Podcast. Ele deu essa entrevista no ano passado. Confira aí, amigos e amigas. Fantástica para a sociedade brasileira ter o direito de voltar a se reunir no final de semana para fazer uma festa em família, acabar com esse ódio, construir a paz. É tudo isso que eu preciso. E aí desvendar me der, o Lula é a favor do aborto, eu sou contra o aborto. Sou contra o aborto porque o aborto não é bom nem para o pai, nem para a mãe, nem para ninguém. Mas tu é contra o aborto pessoalmente ou como política de Eu Estado? sou contra o aborto pessoalmente. Tá. E quem tem que decidir se o aborto não é a lei, não é o presidente da República. Bom, vamos lá, né? É isso aí. Continuando aqui, a matéria do Brasil de Fato, para vocês entenderem o que está acontecendo. Vamos lá. Durante a cerimônia de entrada do Brasil na Aliança Anti-Aborto, o então ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou, abre aspas, nós reafirmamos também o nosso dever de proteger a vida humana desde a sua concepção. Rejeitamos categoricamente o aborto como método de planejamento familiar. Fecha aspas. Araújo participou da assinatura com a então ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, em 2020. A saída brasileira do chamado Consenso de Genebra, agora sob o governo de Luiz Inácio Lula da Silva do PT, era uma demanda dos movimentos populares. Demanda dos movimentos populares. Lembrando que os Estados Unidos também saiu. E, como eu disse, esse assunto tem que ser debatido com responsabilidade. Daqui a pouquinho, nós vamos ouvir a palavra, né, do pastor que respondeu o Silas Maracutaia. Vamos lá, vamos continuar aqui ouvindo a matéria do Brasil de Fato, do site Brasil de Fato. Mais de 100 organizações assinaram carta afirmando que a aliança defende um conceito restritivo de família, restringe os direitos reprodutivos, sendo contrária ao direito ao aborto, inclusive nos casos legais. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo. Locução, Daniel Lamir. O Brasil não faz... Inclusive, quando é algo legal, legalizado. Pô, desse jeito fica difícil. O pessoal quer o quê? Que mulheres levem adiante gravidez de risco. Aí o pastor, né, o pastor Paulo Marcelo respondeu, tá aqui na tela, né, a cara de mentiroso do Silas Malafaia, todo, né, gesticulando, com essa cara de safado, vagabundo e mentiroso que ele tem, já que ele fica xingando, nós vamos xingar ele também. Ele não se dá o respeito, então ele não merece ser respeitado. Esse Silas Malafaia merece ouvir aquilo constantemente que o saudoso Ricardo Boechat mandou ele procurar ao vivo na Rádio Band News. Ô Malafaia, vai procurar uma rola? Eles não se dão a respeito. Tá, mas vamos aqui para a resposta do pastor Paulo Marcelo. Uma resposta boa, sensata, sábia. Confira aí. Olá, meus irmãos e amigos. Eu não iria nem me pronunciar, mas me recebi agora um vídeo do pastor Silas Malafaia, mais uma vez gritando, esperneando, em relação à pauta do aborto. Então eu vou explicar para vocês entenderem muito bem. Ele está falando mais uma vez sobre a carta que o presidente Lula assinou para os evangélicos durante a campanha, afirmando seu compromisso em relação ao aborto. Agora eu vou explicar muito bem. Ele está sinalizando acerca de um tratado chamado de Consenso de Genebra Internacional, criado pelo Donald Trump quando ainda era presidente dos Estados Unidos, e mais um grupinho de países que, assimilado à doutrina de extrema-direita do presidente Trump. Dentre eles estava a Bulgária, o Brasil e outros países como a Arábia Saudita, a Indonésia, que é um país muçulmano de não língua árabe, o maior país muçulmano de não língua árabe do mundo, e também a Arábia Saudita, que é esquartejadora de cristãos. Então, esquartejar cristãos não tem problema, não é contra... Olha só que coisa interessante que foi levantada por este pastor. A Arábia Saudita é uma ditadura que mata cristão. E o Silas Malafaia e assemelhados estão cagando para isso. Bando de hipócritas. Por isso, é preciso combater esses mercenários da fé, que usam a palavra de Deus para explorar os outros e arrancar dinheiro deles. É só isso que essa gente quer. Ganhar dinheiro. Pastores mercenários só querem saber de grana e nada mais. Boa parte desse dinheiro, há quem diga que são gastos aí com
prostituição de luxo e amante. E os coitados dando ali 10% do que ganha para que esses vagabundos que se dizem pastores e pastoras curtam a vida doidada enquanto as pessoas passam dificuldades para entregar o tal do dízimo e as ofertas. Isso vai gerar dentro das igrejas evangélicas, vamos dizer assim, um êxodo. Muita gente boa vai sair dessas igrejas, quem viver verá. Anotem aí e me cobrem depois. Haverá uma redução do número de evangélicos e evangélicas no Brasil por culpa dessa ala reacionária, agressiva, mentirosa, manipuladora, que apoiou um nazista, um fascista que foi o Bolsonaro, de uma forma assim, quase que substituindo o Jesus Cristo pelo Bolsonaro. Um absurdo. Mas tem quem resistiu, esse pastor aí, o pastor Paulo Marcelo, é uma boa exceção que mostra que é preciso sim se aproximar dos bons evangélicos e evangélicas, dos bons e das boas evangélicos e evangélicas do Brasil, continuando aí as palavras do pastor Paulo Marcelo. Vamos lá. Contra a vida, mas pautar contra o aborto, aí é contra a vida. O que é que fazia esse tratado? Esse tratado fazia com que o artigo 128 da nossa Constituição tornasse ilegal, e é um artigo da nossa Constituição. Por quê? Porque uma mulher, uma menina, uma criança que é exposta nessas três possibilidades, risco de vida da mãe, ou abuso, um estupro, ou uma violentação da moça, da senhora, da mãe ou da criança, e também hidrocefalia, ou seja, nessas três possibilidades, há no Brasil uma lei, o artigo 128 da Constituição, que dá o direito ao aborto legal. Preste atenção, eu sou pastor evangélico, sou contra o aborto, mas eu não posso ser contra a Constituição do nosso Brasil. O que a ministra fez? Revogou e o Brasil saiu desse tratado, como também o Biden fez após o declínio de Trump nos Estados Unidos da América. O que o Malafaia quer fazer? Mais uma vez, incendiar os evangélicos, incendiar os cristãos, para manter essa chama louca deles e tentar fazer com que esse país vire de cabeça para baixo. Ele não vai conseguir. Boa. Malafaia quer ver o Brasil violento, quer ver as pessoas se agredirem. Mas eu acredito que ele não vai conseguir, até porque a maioria do povo está muito cansado. As pessoas querem paz. É igual nós ouvimos o Lula falando agora há pouco. As pessoas querem paz. Ninguém quer saber de ficar brigando mais por causa de desgraçado de Bolsonaro, não. E ele não vai conseguir. Eu acredito no que o pastor Paulo Marcelo disse. Malafaia vai ser mais um dos fracassados fascistas aqui do Brasil. Lembrando que, inclusive, Malafaia tem aí um problema, né? Uma empresa dele está à beira da falência, o que tira do Malafaia, inclusive, autoridade para falar sobre prosperidade. Continuando aqui, ouvindo o pastor Paulo Marcelo. Chega de mentira, chega de enganação. Preste atenção, o artigo 124 a 128 é o que está na lei, e a lei tem que ser cumprida. O que é que esse artigo fazia? Se uma menina, uma moça fosse violentada, ela fosse atendida no hospital, o médico teria que informar imediatamente a autoridade policial e então expor a vítima. Sendo assim, ela perderia o seu direito de estar completamente coberta pela lei. Agora revogado, voltamos à normalidade. Chega de mentir, Malafaia. Chega de enganar a igreja. Chega de enganar os brasileiros. Nós vamos trazer a verdade, assim diz o Senhor. Deus abençoe. Amém. Nós vamos trazer a verdade, e as mulheres violentadas que tiverem risco de vida na gravidez, de acordo com a lei, muito bem explicado pelo pastor Paulo Marcelo, que inclusive é um pastor lulista, e está certo em ser lulista, elas vão ter o direito garantido. A gente espera que isso seja evitado. Nós não queremos estupro, nós não queremos gravidez indesejada, que as pessoas tenham consciência. Mas, infelizmente, muitas coisas não são da maneira que nós esperamos que elas sejam. E aí tem que ter a lei, o Estado, para intermediar as relações humanas, os acontecimentos e evitar, na medida do possível, a barbárie. Então, Damares Alves, que segundo o blogueiro Oswaldo Eustáquio, andou fornicando até com um pastor casado, veio com essa onda. Esse pessoal, eles pegam certos temas e tentam ganhar dinheiro instigando a fraqueza odienta de algumas pessoas contra as outras. Mas nós vamos vencer. A racionalidade vai vencer o fascismo. Isso é assim como 1 mais 1 são 2. Vai acontecer. Sairemos vencedores. Eu sou o Flávio Rezende, meus amigos e minhas amigas. Este é o canal A Voz do Cerrado. Aqui nós estamos fazendo o bom debate. Deixa um comentário aí com uma crítica, uma sugestão, para que a gente possa ir melhorando o trabalho que estamos fazendo aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.